Olá, você gostou da leitura que fez? Eu espero que sim. Vamos revisar os principais pontos dessa segunda unidade? Então, você viu que a análise contextual é muito importante para entender o que pode restringir ou facilitar a aprendizagem. Assim, é importante analisar o contexto, porque os conhecimentos prévios dos nossos alunos podem influenciar a maneira como eles farão a interação com o conteúdo proposto por você. E para além, o que os alunos farão depois com esses conteúdos também pode influenciar a sua aprendizagem. Você viu também sobre o perfil dos alunos da EAD e existem vários elementos que precisam compor o perfil desses alunos. Seja ele o perfil demográfico, que inclui dados sobre idade, gênero, etnia, nacionalidade, localização geográfica, estado civil, renda, ocupação, entre outros, né? O perfil digital, você viu também que inclui características desses alunos em termos de acesso, interesse e envolvimento com as mídias e tecnologias. Viu também os fatores motivacionais que representam um estado psicológico, digamos assim, de disposição de alguém para iniciar e manter-se em uma determinada atividade. Se tratando da motivação, você conheceu o modelo ARCS, que tenta explicar os mecanismos da motivação baseado em 4 princípios: atenção, relevância, confiança e satisfação. Você viu também algumas estratégias motivacionais vinculadas ao modelo ACRS para captar e manter a atenção dos alunos, que envolvem a atenção pelo estímulo à percepção e resolução de problemas, a relevância pela importância do conhecimento e pela linguagem simplificada, a confiança pela clareza aí nos critérios de avaliação e de feedback e a satisfação pela criação de oportunidades práticas e pela exemplificação. Vários desses aspectos permearão as outras unidades do curso e serão explorados à frente, principalmente nas fases de planejamento e elaboração dos conteúdos. Ainda sobre o perfil dos alunos, os estilos de aprendizagem são importantes para nós percebermos que as pessoas aprendem de formas diferentes, que envolvem questões genéticas ou estilos aprendidos culturalmente pelas vivências. Existem 3 modelos teóricos básicos sobre isso: a classificação VAKT, que trata propriamente de fatores genéticos, o inventário de estilos de aprendizagem de Kolbe, que trata dos estilos aprendidos culturalmente pelas vivências, e o modelo de dependência e independência de campo, que permeia as duas abordagens. Essa classificação VAKT vem do inglês, né, que em português significa visual, auditivo, sinestésico e tátil, e explica as diferenças individuais com base em modalidades de percepção definidas fisiologicamente. O estudante visual, ele revela preferências como ler, imprimir, analisar diagramas e fechar os olhos para recordar. O estudante auditivo, ele possui preferências relacionadas a ouvir, participar de palestras, discussões orais e lida melhor com a gravação de áudio e de vídeo. Já o estudante sinestésico, ele prefere visitas e experiências reais, entrevistas, jogos, desenho e representação. Já o estudante tátil, ele prefere utilizar o tato, as mãos, sublinhar, tomar notas daquele conteúdo que ele está aprendendo. Essa classificação VAKT tem sido muito utilizada para identificar que tipos de mídias e linguagens seriam os mais adequados a cada aluno. Contudo, pelos custos, uma das práticas adotadas é distribuir o conteúdo em várias mídias e linguagens a fim de contemplar uma gama maior dessas modalidades de percepção. Com relação ao inventário de Kolbe, ele se baseia no entendimento de que aprender é transformar experiência em conhecimento, o que envolve o sentir e o pensar, e observar e o fazer. Vamos pensar em um exemplo bem simples aqui. Imagine que você acaba de ganhar um tablet de última geração. Após tirar esse tablet da caixa, o que você faria para aprender a utilizar esse tablet? 1. Colocaria a mão na massa para aprender fazendo. 2. Seguiria detalhadamente os procedimentos sugeridos pelo manual. 3. Utilizaria o seu aparelho antigo como modelo. Ou 4. Observaria como as outras pessoas fazem. Se você optasse pela primeira opção, que é o da mão na massa, você teria o que o Kolbe chamou de estilo ativo, que aprende com a experiência prática. Se optasse pela segunda, do manual, o seu estilo seria teórico, que aprende com a organização de fatos de forma lógica, integrada e sistemática. Se optasse pela terceira, a do aparelho antigo, o seu estilo seria prático, que busca aí as aplicações práticas para as ideias. E se optasse pela quarta opção,
que seria observar como as pessoas fazem. O seu estilo seria o reflexivo, que encara situações sob diferentes pontos de vista das pessoas e os considera para tomar a decisão. Cabe destacar que esses estilos não são estanques, mas são flexíveis e que podem transitar aí e aprender, que nós podemos, transitar e aprender a desenvolver esses estilos de diferentes formas ao longo do nosso aprendizado e da nossa vida. Assim, você pode levar em consideração esses aspectos ao preparar os conteúdos, de modo que os alunos possam experimentar essas diferentes formas de compreender a realidade e poder transformar também essa realidade, né? Outra forma de abordar os estilos de aprendizagem é usando a categorização de Witkin, que foi intitulado de modelo dependência e independência de campo. De acordo com essa abordagem, há duas formas de perceber a informação, de forma dependente ou global, ou de forma independente analítica. O termo campo aqui, ele corresponde a um contexto ou um ambiente. Então, as pessoas que são caracterizadas como independentes de campo, elas tendem a perceber os elementos separados do seu contexto. E quando há certa ambiguidade ou pouca organização no local, ela tem facilidade de impor uma estrutura a esse campo e percebê-lo como um ambiente organizado. As pessoas caracterizadas como dependentes de campo já têm dificuldade em tratar de problemas cuja solução implica separar algum elemento daquele contexto no qual foi apresentado e em reestruturar os dados de forma que determinado elemento seja utilizado num contexto diferente. Esse modelo, dependência e independência de campo, é um dos mais aceitos pela comunidade acadêmica. Então, adotá-lo equivale a oferecer pelo menos duas formas alternativas de estudo. Uma mais orientada e estruturada para esses alunos dependentes de campo ou do ambiente, e outra mais aberta à livre exploração aí pelos independentes. Assim, em outras palavras, os dependentes eles precisam de uma tutoria e materiais mais detalhados, de contato com grupos, com pessoas que possam auxiliar ele no processo de aprendizagem. Enquanto os independentes já conseguem lidar com a tutoria mais reativa, instruções mais gerais e mais diretas, sendo a interação mais com os conteúdos e materiais do que propriamente com as pessoas. Você viu também que existe uma técnica chamada persona, que tenta integrar o perfil desses alunos da EAD com a finalidade de desenhar um perfil aproximado desse estudante. Essa técnica pode ajudar a pensar como esse aluno típico pensa e então ajustar a sua linguagem e orientações aí para as características e necessidades desse aluno de forma mais geral, né? Você viu também algumas diferenças conceituais acerca da pedagogia, andragogia e eutagogia, sendo a primeira, em linhas gerais, voltada à educação de crianças e adolescentes, a segunda de adultos e a terceira voltada aí ao aprendizado no mundo digital. O texto também faz um contraponto entre o professor como centro do processo de aprendizagem na pedagogia, passando para processos de aprendizagem mais autônomos nas outras duas concepções. Além disso, na sequência, você viu alguns aspectos do contexto institucional que influenciam na preparação de conteúdos para a educação à distância, como a missão, valores, estratégias organizativas que podem, digamos, integrar ou não os contextos de utilização e de produção dos materiais, os modelos de produção que podem ser artesanal, né, com um modelo descentralizado de produção, uma docência independente que já disponibiliza o material para o aluno, um modelo mais industrial ou fordista, que por sinal é um dos mais difundidos, né, com, portanto, um modelo autor-editor, né, de base, que é alicerçado em trabalhos de equipe, onde cada um fica responsável, ou seja, há uma especialização do trabalho, né, por parte do conteúdo. E também um modelo mais pós-industrial, em que a solução é mais customizada através de módulos, né, e pequenas unidades, e a produção é compartilhada com os alunos envolvidos na aprendizagem. Você viu também a política de direitos autorais, né, que pode ser em regime de autoria inédita ou curadoria de materiais de terceiros, conforme as licenças de direito autorais permitidas, e o macrodesign instrucional, que pode, digamos assim, ser baseado nas leis ou no projeto político-pedagógico da instituição, algum plano estratégico de ensino, que traça diretrizes de como os recursos devem ser preparados, as métricas de produção desse conteúdo, quais são os requisitos de qualidade, qual é a disponibilidade desses modelos de orientação e dos templates, né, para a elaboração desses materiais, e também determina o cronograma da sua elaboração.
Esses aspectos que eu comentei agora, eles delimitam a liberdade do professor conteudista na preparação de conteúdos, né, atribuindo maior ou menor grau de liberdade, dependendo das restrições desses documentos. Por fim, o material disponibilizado faz uma análise acerca das necessidades de aprendizagem nos diferentes contextos educacionais, sendo que no ensino fundamental e médio o que se pretende é a formação integral da criança e do adolescente com base em parâmetros curriculares nacionais. Já no ensino superior, a proposta é a formação de uma identidade profissional. Na educação profissional e tecnológica, a ideia é formar para o desenvolvimento de competências técnicas, né? Na educação corporativa, o intuito é capacitar no desempenho para uma determinada função ou um cargo no âmbito das organizações. E na educação continuada, a proposta é de atualização em questões específicas, né? Cada contexto desses representa um sistema que parte de uma situação real, atual ou agora, para uma situação desejada no futuro com relação à proposta pedagógica. É em direção dessa situação desejada que as decisões sobre o que e como aprender são tomadas. A base de todo o currículo ou programa é exatamente a identificação dessa situação real atual e da situação desejada. Assim, o currículo ou o programa será moldado, especificando o que será ensinado ou aprendido, no sentido de migrar dessa situação real para essa situação desejada. Cabe aqui destacar que o currículo não aponta apenas quais são os conteúdos que devem ser ensinados, mas também em que ordem eles devem aparecer, em que medida eles se relacionam entre si e como essas relações acontecem em determinados espaços e em determinados tempos. Você viu também que o currículo pode ser organizado de várias formas, né? Ele pode ser multidisciplinar, pela simples justa posição de várias disciplinas, ele pode ser pluridisciplinar, pelo relacionamento das disciplinas com os objetivos comuns que existem entre elas, interdisciplinar por relações em torno de tarefas ou atividades conjuntas que servem de objeto para várias disciplinas ao mesmo tempo, ou transdisciplinar pela interação entre conhecimentos sem fronteiras disciplinares, sem destacar especificamente uma disciplina. E isso ocorre em instâncias de decisão, pessoal, que muitas vezes extrapolam o planejamento de conteúdos para um curso em específico. Mas o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes o professor conteudista ele fica limitado àquilo que é definido no macro design da instituição, que pode, nessa forma de organização curricular, ser mais rígida ou ser mais flexível, né? No caso, se fosse mais rígida, seria mais multidisciplinar, enquanto que se fosse mais flexível, seria mais transdisciplinar, tá certo? Na próxima unidade, nós vamos ver como planejar os conteúdos, levando em consideração todos esses aspectos que nós acabamos de abordar. A gente se vê na próxima unidade, combinado? Até lá!